desde terça-feira passada, sobre o tema Tirai o fermento. Falamos na terça-feira passada sobre o fermento de Herodes. Vamos esperar as crianças subir, irmãos. Nós ainda vamos conseguir. Se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer com que essa transposição de criança seja mais silenciosos, né? Certamente as nossas professoras vão começar a esforçar mais no sentido de ensiná-los a, quando entrar na casa de Deus, passar mais devagar e com mais reverência, não é verdade? Mas são crianças e crianças é assim mesmo, né? Mas nós, com muita cautela, paciência, nós conseguimos ensinar. Queridos, então nós temos falado sobre o fermento, para tirar o fermento. Fizemos a introdução sobre a festa dos pães ázimos, falamos o que era, e depois entramos nos 3 tipos de fermentos que Jesus mandou nós tirarmos: fermento de Herodes, fermento dos saduceus, que será o tema hoje, e o fermento dos fariseus, que será na próxima terça-feira. Então hoje eu vou ler aqui, não precisa os irmãos ficar em pé, pode ficar sentado mesmo, que é apenas um versículo, para nós fazermos o comentário. Mateus capítulo 16, versículo de número 6. Eu vou ler aqui na versão NAA. A NAA, no capítulo 16, no versículo 6, diz assim: E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. A versão revista e corrigida, que é a que eu escrevo aqui no meu texto, diz: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas o entendimento na Nova Almeida atualizada, com a cicra, né, a NAA, ela é mais fácil de compreender quando ele diz assim: fiquem atentos e tenham cuidado. Fermento dos saduceus. Mas quem eram os saduceus? Nós costumamos ler na Bíblia essa denominação de uma classe de pessoas, de um grupo de pessoas, que era chamado de saduceus. E nós, por diversas vezes, nós vamos ver o Novo Testamento mencionando os saduceus. Por exemplo, Mateus capítulo 3 e versículo 7. Eles estão junto com os fariseus quando João está batizando ali no Jordão, e João o chamam de raça de víboras. Mateus capítulo 16, versículo 1, novamente, os fariseus juntamente com os saduceus, eles estão juntos pedindo um sinal do céu para Jesus. Depois, Mateus capítulo 22 e 23, novamente, eles chegam de Jesus para interrogar Jesus sobre uma mulher que casou com um homem. Este homem morreu, depois foi casando com os irmãos desse homem para cumprir a lei do levirato, que dizia que quando um homem morresse sem deixar descendência, o seu irmão deveria casar com esta mulher para desta mulher suscitar um filho ao falecido, para que o seu nome não fosse esquecido de sobre a terra. Então, aconteceu isso diversas vezes com esta mulher, que eles contam, e perguntam para Jesus: na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? E eles estão fazendo uma pergunta capciosa, porque eles, os saduceus, não acreditavam na ressurreição, mas eles querem pegar Jesus em alguma falta. Também ainda nós encontramos no Marcos capítulo 12,
do versículo 18 ao 27, depois também em Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 38, que é a mesma ocorrência aqui de Mateus 22, 23, que eu acabei de citar. Nós ainda vamos encontrar os saduceus em Atos, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Eles querem proibir os apóstolos de pregar em nome de Jesus. Depois, novamente, no capítulo 5, 17. E depois também em Atos, capítulo 23, do versículo 6 a 8. Ali, eles estão no Sinédrio, que era o fórum judaico, e eles estão junto com os fariseus, querendo acusar Paulo. E Paulo, então, vai causar uma grande racha entre os fariseus e os saduceus, porque Paulo vai dizer que ele está sendo ali julgado por causa da sua crença na ressurreição. Como os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não criam na ressurreição, começa a ter uma briga muito grande entre eles, ao ponto de Paulo ter que ser tirado do Sinédrio, porque eles têm medo que aqueles homens comecem a despedaçar a Paulo. Então nós temos diversas ocorrências que falam sobre os saduceus. Mas quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram um partido religioso, aristocrático. Não era qualquer pessoa que fazia parte dos saduceus. Eles surgiram naquele período entre bíblico, né? É o período do Antigo para o Novo Testamento. E eles compunham-se dos sacerdotes, do sumo sacerdote, e também da elite da sociedade. Somente pessoas muito ricas, que faziam parte da elite, é que poderia pertencer a este partido religioso. E durante o ministério de Jesus, e também depois no ministério apostólico, os saduceus, eles estavam intimamente ligados ao sacerdócio e às questões do templo. Então eles eram a elite também religiosa da época. Se os sacerdotes, eles faziam parte desse partido, e o sumo sacerdote, que era o cabeça do sacerdócio, né? Ele fazia parte. Então a elite sacerdotal, ele fazia parte dos saduceus. Eles faziam parte desse partido religioso. E eles formavam um grupo de pessoas que algumas vezes se uniram aos fariseus. Eles se uniram aos fariseus apenas para tentar matar Jesus. Eles tinham grandes divergências com os fariseus, teológica, grandes divergências. E eu vou citar mais para frente. Mas eles tinham algo em comum com os fariseus. Eles se uniram aos fariseus para matar Jesus. Porque os fariseus, eles queriam matar Jesus porque Jesus era uma ameaça à religiosidade hipócrita que eles viviam. Nós vamos falar muito sobre isso na próxima terça-feira. Os fariseus eram hipócritas. Eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Eles queriam viver a base não da vontade de Deus, mas dos seus costumes. E Jesus era uma ameaça aos fariseus. Por isso eles queriam matar Jesus. Mas Jesus também era uma ameaça ao sacerdócio, aos saduceus. E era uma ameaça justamente pela posição que eles tinham. A elite, a influência, as fontes de lucro que eles tinham relacionado ao templo. E Jesus era contra tudo isso. Por exemplo, quando Jesus ele passa pelo pátio, e ele derruba as mesas dos cambistas, ele solta os animais, aquelas pessoas que estavam vendendo, era chamado de filhos de Anás. Anás foi o sumo sacerdote. Na época de Cristo, Caifás, o seu genro, que era o sumo sacerdote. E eles tinham muito lucro com aquilo. E Jesus era uma ameaça ao lucro deles. Jesus era uma ameaça ao modo de vida deles. Por isso que eles tentavam de todas as formas matar Jesus.
Então esses são os saduceus. É um grupo político ou um grupo ou um partido religioso que compunha-se dos sacerdotes e do sumo sacerdote, como também da elite, dos ricos de Jerusalém. E Jesus, então, ele manda nós ficar atentos, nós tomarmos cuidado com o fermento dos saduceus. Mas quais são as características do fermento dos saduceus? Eu disse aqui na terça-feira passada que a característica do fermento de Herodes era a carnalidade, é a busca no prazer das coisas terrenas, a libertinagem. Mas e dos saduceus? Qual era as características do fermento deles, que nós devemos arrancar do nosso meio? A primeira característica do fermento dos saduceus é que eles eram seletivos no texto bíblico. Os saduceus, eles tinham apenas como principal o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Os demais livros, os livros poéticos, os profetas, eles tinham esses livros como de menor importância. Então eles acreditavam numa porção da palavra de Deus e não acreditavam na outra porção da palavra de Deus. Mas por que eles acreditavam no Pentateuco? Porque eles acreditavam apenas nos primeiros 5 livros. Porque os primeiros 5 livros da Bíblia valoriza e exalta o sacerdócio. É ali no livro do Gênesis, ou melhor, do Êxodo, que começa a estabelecer o sacerdócio. Quando Moisés, no deserto, ele vai ser levado para o Monte Sinai, e ele vai receber as ordenanças de Deus, e ele vai instituir o tabernáculo, a liturgia no tabernáculo, como também o sacerdócio, aqueles que vão ser o intermediário entre os homens e Deus. Os irmãos há de lembrar, e os irmãos sabem muito bem, que no período da lei, ninguém ia a Deus a não ser através do sacerdócio. Havia um intermediário, era o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo, aspergindo o sangue sobre o propiciatório. Era o sacerdote que toda manhã e toda tarde oferecia sacrifício a Deus. O povo trazia sua oferta. O povo colocava a mão sobre a cabeça do animal que eles ofertavam. Se declarava solidário àquele animal. E então o sacerdote molava, matava e oferecia em sacrifício a Deus. Então, como aquela porção da Bíblia valorizava, como aquela porção da Bíblia mostrava a posição elevada que o sacerdócio tinha diante de Deus, eles então acreditavam apenas naquilo. Porque eles não acreditavam nos profetas. Porque por diversas vezes os profetas foram arautos de Deus para apontar o pecado do sacerdócio, para apontar o pecado daqueles homens que foram colocados por Deus para ser intercessores do povo e para ensinarem o povo o caminho de Deus. Mas os profetas, eles apontavam o pecado do sacerdócio. Os profetas apontavam a transgressão daquele povo, daquela classe que era para ser diferenciada. Ao ponto do profeta dizer: ai de vós, pastores, relacionados aos sacerdotes. O sacerdócio corrompido era conclamado pelos profetas.
profetas a voltar à santidade. Mas eles então endureceram o coração. E os saduceus, como na sua maioria composto de sacerdotes, eles rejeitavam os profetas, valorizavam a lei. Então a primeira característica do fermento dos saduceus é a rejeição daquilo que me ofende e a aceitação daquilo que me valoriza. Infelizmente, isso está cheio na igreja. Pessoas que um texto na Bíblia serve porque valoriza ele, afaga o ego dele, levanta a moral dele. Mas a outra parte, que o acusa, que o confronta, que mostra o seu pecado, não, isso é coisa do passado. Isso foi para a geração passada. Isso não é para a nossa geração. Então, primeira característica deste fermento é essa seletividade no texto bíblico. Aquilo que é bom para mim eu recebo, mas aquilo que me confronta e confronta os meus pecados, eu jogo de lado. Não é para o nosso tempo, não é para a nossa época. A palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Esta Bíblia é a mesma ontem, é hoje e ela é para todo sempre, porque ela é a palavra de Deus. Ainda que tem coisas que nos confrontam, mas é a palavra de Deus. E à medida que nós somos confrontados por ela, é que nós conseguimos enxergar os nossos erros, é que nós conseguimos mudar a nossa vida. Então a primeira característica do fermento dos saduceus é a seletividade nos textos bíblicos. E eu pergunto para você, você crê que toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é pronta para corrigir, para responder às nossas dúvidas, para nos mudar? Ou você é aquele que faz escolha de texto? Uma das coisas que mais vendiam e ainda vende é as caixinhas de promessa. Caixinha de promessa. Eu não sei se tem ainda na casa dos crentes. Acordava de manhã, eu vejo o que Deus tem para mim hoje. Eu não vou ler o horóscopo, porque o horóscopo, o pastor disse que é do capeta. Mas eu vou ler usando a palavra de Deus como um horóscopo para conduzir o seu dia. Caixinha de promessa. Ali não tem nenhum versículo que diz para tirar o pecado. Ali não tinha nenhum versículo que nos confrontava. Eram versículos que afagavam o nosso ego e que nos levantava a nossa moral para viver mais um dia. Toda a palavra é inspirada por Deus. Mesmo aquele texto que nós não queremos, porque dói em nós, mas é a palavra de Deus. A segunda característica do fermento dos saduceus é que eles colocavam o homem no lugar de Deus. Nós podemos afirmar que o centro da doutrina dos saduceus era marcado por uma ênfase humanista, em que se valorizava mais o homem do que o próprio Deus. O centro da doutrina dos saduceus era o antropocentrismo. É o homem no centro. Não é o teocentrismo, Deus do centro. Não. Para eles, o homem, e no caso eles próprios, era mais importante do que Deus e do que as coisas de Deus. Segunda característica do fermento dos saduceus é quando eu valorizo mais o homem do que Deus.
É quando eu estou mais preocupado com as coisas minhas terrenas do que com as coisas de Deus celestiais. É quando não está apenas o meu pé na terra, mas também os meus olhos, o meu coração. É quando eu busco prazer meu em detrimento ao prazer de Deus. Todas as vezes em que eu me colocar como centro, ou colocar o homem como centro no lugar de Deus, eu estou corrompido pelo fermento dos saduceus. Queridos, na sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que busca o prazer a todo custo, e não importa o meu semelhante, importa eu estar feliz, importa eu ser feliz, importa eu possuir. Aí não importa se eu estou usando o outro para eu ser feliz, porque o importante é que eu sou feliz. Os saduceus não preocupavam com a classe mais baixa. Os saduceus não se preocupavam com os pobres. Os sacerdotes não se preocupavam com o miserável. Havia no templo um imposto que todo judeu tinha que pagar, não importa a sua riqueza, ele ou a sua pobreza, ele tinha que pagar o imposto para frequentar o templo. Eles estavam um pouco se lixando com a condição do povo. O que eles queriam era o bem-estar deles. Eles eram o centro da sua doutrina. Eles eram o centro da sua devoção. Eles eram o centro do seu culto. É por isso que o levita, o sacerdote, quando ele passa próximo àquele homem caído, quase morto, na parábola do samaritano, ele sequer se importa, porque o importante era ele estar bem, era ele não ter marcas de sangue na sua roupa, era ele estar bem vestido, comendo bem e vivendo bem. Quantas vezes esse fermento entra na nossa vida e nos corrompe, e nós passamos a ser o centro do nosso culto. Deus não é mais o centro da nossa devoção. Jesus não é mais o centro do nosso culto. O importante é eu vir na igreja e ouvir que eu vou vencer, que eu vou conquistar, que a minha vitória vai ter sabor de mel, que se eu passar pelas águas Ele está comigo, e por aí vai. Eu creio que toda a palavra de Deus tem que ser pregada. Eu creio que nós temos que animar a igreja com a palavra de Deus. Mas eu tenho que entender que eu também tenho que buscar a adoração a Deus e adorar a Ele. O centro do meu culto não pode ser o meu prazer. O centro do meu culto é adoração a Deus. Quer ver como nós estamos impregnados com isso? Nós saímos daqui e falamos assim, ó, hoje o culto foi benção, hein? Hoje o culto foi bom. Hoje eu fiquei contente com o culto. Mas naquele dia que nós não fomos tocados, o culto hoje foi ruim. Como se o culto fosse para nós. Quando alguma coisa é para mim, aí eu tenho o direito de falar se foi ruim ou se foi bom. Mas o culto não é para você, o culto não é para mim. O culto é para Deus. A nossa preocupação não tem que ser em vir para ir embora cheio de poder, alegre, ouvimos a voz de Deus. A nossa preocupação quando saímos da nossa casa é vir aqui e adorar a Ele. Ainda que Deus não levantou profeta, ainda que a palavra não falou conosco, ainda que nós não sentimos arrepio, e nem batemos palma e nem trememos, mas se a glória de Deus, se o louvor chegou ao trono de Deus, e Ele recebeu, o culto foi bom.
E nós ficamos preocupados com isso. E aí você vê o quanto que nós mudamos o teocentrismo para o antropocentrismo. Não gostei do culto hoje não, hoje. Palavra não era o que eu queria ouvir. A irmã cantou hoje, nossa, cantou ruim demais. O pastor deu para aquela irmã lá que desafinou. Meu Deus do céu. Eu já contei para vocês aqui, permita contar de novo para minha vergonha. De uma irmã da congregação que eu pastoreava, que quando ela cantava era que nem um LP que ficava no sol. Jesus, Nazaré, era uma coisa terrível. Quando aquela irmã, alguém dava um para ela, eu saía do culto, eu ia para fora para não ouvir, porque doía os meus ouvidos ver aquela irmã. E no dia que eu estou precisando muito ouvir a voz de Deus, não vai ninguém na igreja, pouca gente, e começa o culto 7h30, eu começo no horário. Então, para todo mundo, aquela irmã está lá, olha para mim rindo. Doido para ter oportunidade, olha agora. Faltava 1 hora, eu não vou pregar 1 hora aqui para 6, 7 pessoas, vou ouvir a irmã. E não tinha como eu fugir, porque só estava eu no púlpito. E aquela irmã começa a cantar, e quando ela começa a cantar, desafinada como ela era, a glória de Deus desceu sobre a igreja. E eu comecei a chorar como uma criança de colo com fome. Eu chorava. Porque o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Muitas vezes é uma vergonha, isso é um tapa na cara nossa de pastor, de líderes que dirige o culto. Porque muitas vezes nós queremos dar oportunidade para quem canta bem, para quem prega bem, para que a igreja possa ser satisfeita. E muitas vezes vem um que canta bem, que prega bem, mas não move a mão de Deus, porque Deus não está recebendo, porque aquilo que está fazendo para Ele, para a glória dele, para o louvor dele, da pessoa. E aquela pessoa que fala errado, que prega errado, que canta desafinado, é que faz para Deus, e Deus move a sua mão, e Deus opera. O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então essa característica do fermento dos saduceus não pode ter no nosso meio. Terceira característica dos saduceus é que eles eram deístas. O que é deísta? Deísmo é um pensamento filosófico, teológico, que diz que Deus ele não se envolve com as coisas dos homens. Que Deus criou e Deus abandonou a criação. Eles acreditavam que não existem os decretos de Deus, que Deus não interage com o seu povo, que Deus não interfere na história do homem. Eles acreditavam, não, Deus fez, mas Deus abandonou. O que nós fazermos aqui é totalmente o que nós queremos. Deus não vai julgar, não existe bem, não existe mal. E eu estou falando de um grupo de pessoas que eram sacerdotes. Eu não estou falando aqui de pessoas que não eram crentes, que não. Estou falando de pessoas que tinham uma função espiritual. Que lá no Pentateuco diz que eles iam diante de Deus oferecer sangue no propiciatório para que o pecado do povo fosse perdoado, para que o castigo de Deus, a maldição de Deus não viesse sobre os homens. E daqui os saduceus dizendo não existe isso aí. Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quiser, não existe bem, não existe mal, o que importa é nós fazermos o que quisermos. É o pensamento universalista, do universalismo, melhor dizendo, que todos são salvos, independente da vida que pratica, independente da maneira que anda, porque Deus não interfere.
Ó, se Deus não interfere na minha vida, por que eu tenho que me preocupar com Deus? Se Deus não interfere, eu posso fazer o que quiser e Deus não tem que fazer nada e não vai fazer nada comigo. Porque eles faziam o que eles queriam. Eles não creem em ressurreição. Se eu não creio em ressurreição, então não existe céu, não existe inferno. A morte acabou. Morreu, acabou. A minha vida é até quando eu respiro. Não existe vida após morte. Morri, acabou. Se eu morri, eu acabei. Se não há nenhuma recompensa, e se não há nenhum julgamento, justiça após a morte, então eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou aprontar o que eu quiser. Eu vou cometer tudo o que eu quiser. Por quê? Porque a vida é só aqui. E se você pensar que a vida é só nessa existência, não há vida na eternidade, então por que levar uma vida regrada? Por que então não aproveitar tudo e fazer tudo? E esse fermento, essa característica do fermento, muitas vezes está atuando na igreja. Porque se eu digo que Deus, Ele não interfere, eu estou com uma dificuldade de falar essa palavra, né? Se Deus não julga, se Deus não condena, se não existe céu, se não existe inferno, o que compensa ser santo? Por que eu vou ser santo? Porque eu não vou usufruir dos prazeres e daquilo que o mundo me permite. Mas a Bíblia diz assim: faça tudo o que o teu coração desejar. Salomão fala: faça tudo o que o teu coração desejar. Só lembra de uma coisa: Deus trará juízo sobre todas as coisas. Quer prostituir? Se prostitua. Quer se drogar? Se droga. Quer roubar? Roube. Quer matar? Mate. Faz o que você quiser. Mas o Senhor vai trazer justiça, julgamento sobre todas as coisas. Quer mentir, mente. Quer caluniar, calunia. Quer fofocar, fofoque. Faça tudo o que você quiser. Mas Deus há de trazer juízo sobre todas as coisas. E o escritor aos Hebreus diz que a um homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois o quê? O juízo. Morreu? Morreu. Acabou? Não. Agora vai vir o juízo. Espera. Aí está em um estado intermediário. Morreu com Cristo, paraíso, aguardando a ressurreição dos mortos para receber a recompensa. Sem Cristo, no lugar de tormento, esperando o momento da ressurreição para ser lançado no lago de fogo. Então, faça o que você quiser, mas saiba que sobre tudo isso, Deus trará o juízo. Quarta característica do fermento dos saduceus é que eles eram incrédulos. Eles não acreditavam nas coisas espirituais. É por isso que Paulo, em Atos 23:8, diz assim, lá diz Paulo discutindo, aí o autor Lucas, ele escreve: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Querido, eu estou falando de um grupo de pessoas, vou voltar a repetir, que tinha no seu seio sacerdote, sumo sacerdote. Aqueles homens que lá na primeira geração do Êxodo, eles viram a glória de Deus.
a Shekinah de Deus. Eles contemplaram as maravilhas de Deus. E agora são tão incrédulos que não crê mais em nada. O que levou eles a desacreditar das coisas de Deus? Eu não sei, a Bíblia não nos informa. Mas o certo é que eles não acreditavam em mais nada. Não acreditavam em ressurreição, não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam em espírito, não acreditavam em mais nada. O fermento dos fariseus é caracterizado pela incredulidade. A incredulidade aborrece a Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, eu estou falando então da classe que se aproximava de Deus em favor dos homens, tem que crer que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus é o Deus transcendente, maior que a criação, mas ele também é imanente, ele age no meio da criação. E a Bíblia diz que muitos, sem saberem, receberam o anjo das suas casas. E eles não acreditavam mais. Quantas vezes nós somos afetados por isso, e nós deixamos de acreditar no poder de Deus, na maravilha de Deus. Nós deixamos de acreditar que Deus é o Deus que cura, que Deus é o Deus que sara, que Deus é o Deus que salva, que Deus é o Deus que batiza com o Espírito Santo, que Deus é o Deus que vai nos levar para o céu. É verdade, o que mais tem hoje no meio gospel, nem vou dizer mesmo que é do meio gospel, é cabras sem vergonha, mentirosos, picaretas, que contratam pessoas e dizem que foi milagre, não foi coisíssima nenhuma. Há uma senhora aí que diz que é missionária. Você sabe que o seu coração tem o tamanho do seu punho fechado. O coração que você tem no seu peito é do tamanho do seu punho fechado, é isso aqui. E ela fez um milagre estrondoso. Ela arrancou um coração de um homem. Um coração de boi, né? Aí, teve um humorista que tirou sarro dela. Não vou lembrar o nome do humorista. E ela processou. Perdeu ainda. Tá certo. Mas eu estava dizendo há pouco, tinha para o irmão aqui na igreja, que não é por causa dos falsos que nós vamos deixar de acreditar nos verdadeiros. Não é porque tem picareta por aí, e passou um tempo um cidadão aqui, que é tática, de jogar óleo, esfregar, até que tira uma coisa assim do corpo do cara, aqui, ó, tirei um câncer de você. E enfia a mão na barriga, trouxe um transtorno no nosso campo, esse cidadão. E tem em muitos lugares cabras como esse. Mas o Deus que eu creio, Ele é ainda aquele que cura sem homem nenhum precisar colocar a mão em você. O Deus que eu creio é aquele que entra onde o homem não pode entrar, faz o que o homem não pode fazer, e é esse Deus que essa igreja também está cultuando nesta noite. Se é verdade, levante tua mão e dê um glória para Ele. Não é por causa dos picaretas, dos sem vergonha, de pastores malandros, que nós não vamos acreditar que Deus continua fazendo milagres nos nossos dias. Quinta característica do fermento dos saduceus é que eles eram materialistas. Eles procuravam prestígio. Por causa dessa ênfase que eles tinham no material, é que eles, os saduceus, tentaram matar Jesus, ou mataram Jesus, porque eles viram uma ameaça naquilo que eles tinham.
Mas a ênfase maior, aqui nesse momento, é a procura de prestígio. Querido, a igreja não é lugar de homem aparecer. A igreja é lugar do Senhor Jesus aparecer. Há pessoas que olham para a igreja e procuram nela prestígio, status. Aqui não tem isso, glória a Deus. Mas em muitos lugares que eu já passei e eu vi briga de foice. É uma hipérbole, mas é uma verdade. De pessoas se gladiando entre si para ser pastor, para ser consagrado. Porque eles acham que a consagração é um status, é um prestígio para ele. Machucou não, Catilene? Irmãos, está aí a necessidade que nós temos de reformar urgentemente a nossa igreja, para que coisas como essa não venham a acontecer, e é um perigo isso aí. É um perigo. Eu vou esperar as crianças sair e eu dou prosseguimento, irmãos. Há pessoas que estão olhando para a igreja à procura de prestígio, à procura de influência. Estão atrás de posição para aparecer. Estão atrás de posição para se vangloriar. E a igreja, irmãos, não é lugar disso. Uma das coisas mais lindas de João Batista é que quando foram falar para ele sobre Jesus, o discípulo de Jesus, ele disse assim: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Você sabe que a lua só tem brilho por causa do sol. A lua não tem brilho próprio. É o reflexo do sol que faz a lua brilhar. Nós não somos sol, nós somos lua. E a luz que tem que brilhar em nós não é inerente a nós, é de Deus em nós. Que nós possamos estar aqui na igreja, não para buscarmos honra, prestígio, fama, mas para que o nome de Deus seja glorificado. E por último, a minha hora já está indo embora. A última característica do fermento dos saduceus é que eles sacrificavam o inocente em favor do seu lucro. Olha, eu sei que nesta igreja tem muitos empreendedores, tem muitas pessoas que têm funcionários, mas eu não posso deixar de falar o que a palavra de Deus me ensina. Aqueles homens, ele sacrificou Jesus para não perder a riqueza deles. E há uma coisa interessante, que Jim Bishop, no livro O Dia em que Cristo Morreu, ele calcula que a família sacerdotal recebia, só do imposto do templo e do sacrifício que eles realizavam, aproximadamente, se fosse hoje, 50 milhões de reais. Mas não era só isso. Eles também recebiam, e no livro A Vida e a Obra de Jesus, o autor ele calcula que aquele câmbio, porque no tempo não poderia dar as moedas romanas, tinha que ser o ciclo do tempo. Então a pessoa vinha de viagem, ele trocava a moeda. O peregrino que vinha nas 3 grandes festas em Israel, ele tinha que trocar a moeda. E aí alguém tinha que fazer o câmbio. E quem fazia o câmbio? Os filhos de Anás. Eles cobravam 12,5% para trocar.
o que dava para eles aproximadamente mais 15 milhões de reais se fosse hoje. Mas fora isso, eles também tinham os bazares para vender os animais, para os períodos de festa, somando tudo, por ano, a família dos sacerdotes, eles ganhavam aproximadamente de 70 a 80 milhões, se fosse hoje, de reais. Quando Jesus entrou no templo, acusando eles da luxúria deles, expulsando os cambistas, porque diz Jesus: a minha casa não é covil de ladrão, mas a minha casa é chamada casa de oração. Eles viram uma ameaça ao lucro deles. Queridos, todas as vezes que eu sacrifico um inocente para eu ter um lucro exorbitante, eu estou contaminado com o fermento dos fariseus. Eu não estou dizendo que os que têm funcionários, e são muitos irmãos que aqui tem na construção, e seja empresa, seja loja, o que for, não estou dizendo que você não tem que ter lucro, tem que ter lucro. Até porque, se não for para ter lucro, do que adianta se pôr debaixo de um jugo de tamanho imposto que o governo impõe? Mas, se qualquer um de nós temos lucro em cima do sacrifício de alguém, é pecado. E Tiago vai dizer que o salariado, o clamor do assalariado, chega até Deus. A Bíblia tem diversas leis. E uma das leis dizia o seguinte: que o diarista, ele não poderia, ou o patrão não poderia pagar ele depois que o sol se punha. Antes do sol se pôr, ele tinha que assentar com o seu funcionário e fazer o pagamento dele. Nós estamos falando de uma outra época. Hoje tem pessoas que ganham por semana, por quinzena, por mês. Mas naquela época se pagava todo dia. E o patrão não poderia deixar o sol se pôr, porque senão diz a Bíblia que Deus o amaldiçoaria. Deus se preocupa com cada um de nós. Deus se preocupa com o patrão e Deus se preocupa com o funcionário. E Deus quer que nós tenhamos a bênção dele na nossa vida. Então, se você quer ter lucro em cima do sacrifício de alguém, seja comprando alguma coisa, seja vendendo alguma coisa, seja contratando alguém, e você quer ter lucro a partir do sacrifício dessa pessoa, você está pecando contra Deus. Você está contaminado pelo fermento dos fariseus. Então, queridos, que esse fermento seja arrancado do meio de nós. Que nós não sejamos contaminados pelo fermento dos saduceus, mas que nós possamos, como diz Paulo, estar em plena comunhão com o nosso Cordeiro Pascual, que já foi morto por nós. Amém, meus irmãos? Entenda uma coisa: a palavra de Deus é espada. Ela corta para lá e ela corta para cá. Na palavra de Deus ninguém escapa e ninguém esconde. Ninguém tem carta branca para fazer o que quiser. Nem você que está aí no último banco, nem eu que estou sentado aqui no altar e que estou falando nesse momento. Todos nós somos confrontados pela palavra de Deus, para que nós sejamos transformados por ela, para que um dia nós possamos morar com Ele
para todo sempre. Aqueles que recebem esta palavra, diga amém. Nós vamos louvar a Deus agora então. E nós vamos, o nosso irmão Laércio, a nossa irmã Gemima vai estar louvando a Deus.